E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre frustração, tolerância à frustração, limites e como é que essas coisas estão um pouco na atualidade. Vou apresentar para vocês primeiramente um vídeo que circula bastante nas redes sociais, inclusive em termos de WhatsApp, as pessoas enviam muito umas às outras. É um vídeo referente ao Café Filosófico da CPFL em São Paulo, quando houve a apresentação do psicólogo e mestre em psicologia pela PUC de Campinas, Ivan Capelato. Vamos ao vídeo e as minhas considerações. Então, o que nós temos hoje no século XX, começo do século XX? Crianças extremamente inteligentes, com emocional de nenê. Eu tenho adolescentes no consultório que falam 4 línguas, mexem no computador, são hackers. Eles entram na Casa Branca, entram não sei onde, entram no Congresso, mas entrar no Congresso não precisa ser muito, né? Mas eles entram em um monte de lugares, eles fazem coisas incríveis com o computador e tem um emocional, a namorada briga com eles, eles falam em suicídio. Bom, primeiramente ele fala da inteligência e em relação ao aumento de QI, o aumento dos coeficientes intelectuais conforme vão passando os anos e com o advento de uma série de tecnologias de informação, possivelmente, há sim um incremento desses QIs. Isso é histórico, há um incremento conforme os anos vão passando, um aumento dos coeficientes intelectuais. Porém, ele fala do emocional. Quando ele entra para falar do que ele chama de emocional, é aí talvez que a coisa fique um pouco mais complexa, porque talvez não seja exatamente assim, de que as pessoas hoje estão mais imaturas. A questão é que os tempos mudaram e não dá para a gente localizar nas pessoas. Nós vivemos problemas sistêmicos. Há toda uma nova configuração das mentalidades, porque há uma nova configuração da sociedade. E nós vivemos atualmente em tempos mais liquefeitos. A velocidade das mudanças é muito maior. Sendo a velocidade das mudanças muito maior, então as pessoas tendem a acreditar que as coisas têm que ocorrer com uma velocidade maior, que o que elas querem tem que acontecer mais rapidamente. A minha impressão é de que isso tem uma relação então com o momento em que vivemos. Não dá para ficar simplesmente culpabilizando os jovens. Porque eles não têm resistência à frustração. O que é o limite? O limite é a frustração que eu ofereço, dada por mim, que vou controlar isso, né? E vou controlar. A frustração que eu ofereço. O que é uma pessoa com juízo crítico? É aquela que para de fazer mal para o outro e para si mesmo. Uma pessoa com juízo crítico não é alguém que para de fazer mal para o outro e para si mesmo. Não daria para a gente ter esse tipo de definição de juízo crítico. O juízo crítico é simplesmente uma capacidade de julgamento que leva em conta várias dimensões, as mais variadas opiniões, e leva em conta inúmeras variáveis. E também o contraditório, quando é capaz de pensar uma determinada coisa e pensar o seu contraditório, e pensar os argumentos que são contrários. O juízo crítico, na verdade, tem relação com isso. E o que ele está trazendo é a questão da frustração, que ele acha que as pessoas estão com pouca tolerância à frustração. E aí entra uma série de fenômenos, muito possivelmente, e a questão, por exemplo, das tentativas de suicídio, das ameaças de suicídio. Isso são fenômenos à parte. Eu quero até falar disso em um outro vídeo, não quero nem falar nesse vídeo. Porque o que são essas tentativas e essas ameaças de suicídio, e se isso atualmente tem o seu índice aumentado ou não, se esses índices vêm aumentando ou não. Isso demanda um vídeo à parte. Agora entra a questão do que ele está tocando aqui, que seria a tolerância à frustração, que esses jovens teriam uma baixa tolerância à frustração. Porém, eu creio que nesse vídeo aqui eu posso falar de um fetiche que existe atualmente em relação a limites. Quando eu ensino alguém a ter resistência à frustração, eu ensino alguém a ter autoestima. E quem tem autoestima, percebe? Não tem orelha grande, cabelo feio.
Olha, é um pouco reduzir demais. Dizer que você ensina alguém a ter resistência à frustração, a partir desse momento a pessoa passa a ter autoestima. A autoestima não depende só disso. Aliás, se todo o processo de dar limite for feito de uma maneira equivocada, se a gente der limite sem ser companheiro, porque é necessário dar limite, mas é necessário ser companheiro. Você dá o limite, mantém o limite, seja firme, mas mantenha-se ali junto de alguém que está sofrendo em função do limite que foi dado. As pessoas tendem a sofrer quando limites lhes são impostos, quando elas são frustradas. E é importante nessa hora, no caso você, pai, educador, no caso nessa hora é importante ser companheiro, é importante ser empático e perceber que o outro sofre. O limite é mantido, mas existe carinho, existe amor, existe companheirismo. Porque é aquela coisa, dar o limite, mas com amor. Porque se o limite for dado sem amor, o resultado também não vai ser bom. O que teremos são pessoas que podem muito bem não se adaptarem aos limites que estão sendo impostos. Elas podem não adquirir essa desejada tolerância à frustração. E a autoestima não se refere somente a isso. Eu estou colocando nos cartões alguns vídeos acima nos cartões relacionados a isso, a autoconfiança e a autoestima e como elas surgem, quais são os seus determinantes. Então, pessoal, é basicamente isso o que eu queria colocar nesse vídeo. Eu queria trazer para vocês essa questão em relação à frustração, de que a frustração precisa ser dada sim, os limites precisam ser impostos, as pessoas precisam ter juízo de realidade, dado de realidade, e o limite é isso. A partir do momento em que se dá limite e que se frustra, a pessoa tem um contato maior com a realidade. Apesar de que essa frustração o próprio mundo vai prover também, e o fortalecimento psíquico também não é somente, ocorre somente em virtude de frustração. Claro que não. Fortalecimento psíquico tem uma relação muito forte com habituação. Habituar-se às dificuldades, habituar-se às estimulações aversivas. E isso, o nome disso não é só frustração, convenhamos. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.